Começa agora o Na Pauta em podcast, uma versão nova do programa que você já conhece de entrevistas, o Na Pauta, só que agora em podcast, o programa de rádio, um bate-papo até mais extensivo, mais agradável, até mais descolado. Nessa primeira edição a gente traz aqui o diretor adjunto da FUNSAT, Fundação do Trabalho, Fundação Social do Trabalho aqui em Campo Grande, Beto Avelar, para um bate-papo aqui que também vai ter o jornalista Richard Lima, aquele lá do Reduto, que também grava o podcast Mundo Negro aqui da casa. Muito bacana a presença de vocês dois, eu agradeço desde já. E eu sou o Danilo Galvão, antes que me deem a bronca, que eu não me identifiquei no podcast. Podcast a gente sempre tem que fazer isso logo no começo. Então sejam bem-vindos ao Na Pauta em podcast. Beto. Obrigado pelo convite, Danilo. Obrigado, Richard. Estamos aqui à disposição, estamos na Fundação Social do Trabalho, na FUNSAT, atendendo toda a população. E obrigado pelo convite. Richard, você sabe que você está aqui porque o assunto envolve inclusão, que é uma bandeira que você trabalha muito na sua atividade jornalística, empregabilidade e inclusão, que também é um assunto da pauta de trabalho do Beto. Sim, obrigado pelo convite, Danilo. Uma honra estar aqui com vocês, Beto, e saber um pouco mais de como é esse trabalho que o Beto desenvolve lá na FUNSAT, esse trabalho de inclusão, como você disse, é uma bandeira que eu levanto, que eu defendo. Acho que vai ser um bate-papo bem legal. E eu acho que comunicação hoje em dia, essa transversalidade, né, de pegar um tema, trabalhar em vários formatos, trabalhar em vários programas, é o caminho, né, para estimular o debate. Além do debate, o debate ele está na rede social, ele está na mídia e tal, tem um mundo real, onde é muito baseado em não transformar as pessoas em invisíveis. A FUNSAT tem feito o contrário disso, né? Tem olhado nos olhos das pessoas, tem entendido cada história, tem entendido cada drama e naquela linha de ver o que se pode fazer por alguém, por um indivíduo que existe, um indivíduo que tem identidade, que tem sonhos e que às vezes está desiludido numa determinada situação. Como que foi para ti entrar nesse universo e como que está sendo hoje olhar para trás e ver todo um resultado de ter optado por fazer o mais difícil, que é, por exemplo, assim, fazer uma política pública de verdade, uma política pública de resgate, e resgate não é fácil quando você está lidando com vidas, né? Realmente, eu acho que isso aí tem muito do prefeito Marquinhos Trade. Ele olha muito por essa questão do social, por essa questão de você dar uma condição para aqueles menos favorecidos, e o nosso papel é esse, é o papel de você buscar vagas de emprego, você qualificar as pessoas, você tirar a pessoa da vulnerabilidade. Eu acho que esse é o papel fundamental ali da FUNSAT. Richard, no teu podcast, isso já é um tema que foi abordado até na última edição, vai para o ar agora em breve, de falar sobre isso, do empreendedorismo, né? Acho que todo mundo tem uma veia de empreendedorismo, jovem ou não, tal, seja às vezes até no viés cultural ou em outras áreas, mas isso depende de estímulo e às vezes depende até de um empurrãozinho, né? Coisa que o poder público pode fazer e está fazendo, às vezes com a promoção de cursos, promoção de linha de crédito e principalmente às vezes até uma conversa, né? Porque às vezes as pessoas só dependem de um bom bate-papo para poder acreditar neles mesmos, e isso ajuda porque estando bem dá oportunidade para outros e aí as coisas mudam numa determinada comunidade, numa determinada região. E o mercado de trabalho hoje em dia está muito concorrido, nós temos muitos desempregados, muitas pessoas buscando uma oportunidade, e ter uma entidade que faz esse papel de aproximar essas pessoas dessas oportunidades, criando esse processo mesmo de inclusão, é essencial para que a gente vá para o caminho certo. E eu acredito que a FUNSAT tem feito isso, o Beto tem feito esse papel, e eu queria entender um pouco mais, Beto, como é que ocorre essa inclusão lá dentro, como é que esse processo acontece de fato. Richard, ali é uma questão, é uma sensibilidade que você tem que ter, você está trabalhando com pessoas, pessoas que chegam muitas vezes desacreditadas até nela. Em uma outra oportunidade eu falei pro Tem aquela Danilo, história do cara chegar só com o passe do ônibus de ida? Exatamente. Outro dia era isso que eu ia falar. Isso é uma coisa de filme, né? Tem pessoas que chegam lá com um passe de ônibus. Aí ela vem, ela tentando, buscando aquela oportunidade. Isso é
é corriqueiro isso aí, é quase que diariamente você se depara com essa condição. Mas ali nós não trabalhamos só com as pessoas, ou seja, essa pessoa que está na vulnerabilidade, buscando emprego, você trabalha com PCDs, você trabalha com egresso do sistema prisional, você trabalha com as mulheres que sofreram uma violência doméstica e de uma forma ou de outra você tem essa parceria com a Casa da Mulher, que você tem que incluir essa pessoa de uma forma que ela vai se sentir útil, que ela vai efetivamente ter um ganho. Muitas vezes nessa situação do exemplo da mulher que sofre uma violência doméstica e de repente tem a medida protetiva, ela chega ali totalmente desamparada e você tem que buscar algum auxílio, tem que arrumar uma colocação, tem que ter a sensibilidade. Olha, eu vou colocar aqui. Muitas vezes ela não pode residir no local que ela estava, até mesmo por questão de segurança dela. Então, as situações são as mais diversas possíveis. São pessoas que chegam com tornozeleira, que elas, no início, se sentem um pouco envergonhadas, mas depois, a partir do momento que ela vai uma, duas vezes e, desculpa o termo, bater com a cara na porta e voltou, ela se abre para você. E aí tem alguns programas que a FUNSAT vem desenvolvendo, que nós temos essa condição de incluir e depois uma outra fase, ou seja, ela vai estar trabalhando, desempenhando, é um programa social, mas que ela também vai começar a se qualificar nesse programa para alçar voos mais altos. Dentro deles tem a questão do PROINC, né? Que não é só colocar, às vezes, para ter uma oportunidade. Às vezes a pessoa que está esperando 2 anos, aí, como o Richard falou, são vários que estão nessa situação no nosso país. Campo Grande é diferente, Mato Grosso do Sul também não. 2 anos, às vezes até 1 ano, 2 anos para poder conseguir um emprego. Consegue um emprego, mas ele está cheio de dívida. E fora isso, tem que estudar ou aprender alguma profissão ou reaprender aquele ofício para se tornar competitivo, né? Tem esse problema. É uma realidade essa questão aí da formação. Nesse mundo competitivo, muitas vezes você tem uma vaga e ela não é preenchida porque não tem a pessoa qualificada para desempenhar aquela determinada função. Com relação ao PROINC, é um programa social que ele já existe há mais de 10 anos aqui na Prefeitura. E é um programa que você busca tirar a pessoa da vulnerabilidade, utilizando ela em algumas atividades da Prefeitura, e esse é um projeto municipal, ou seja, de uma lei municipal, e quando o Marquinhos ele assumiu a Prefeitura, quando ele, com aquela situação da OMEP, da Seleta, que houve alguns desvios de finalidade dessas organizações, ele se socorreu com a FUNSAT, com o PROINC. Então, a partir disso, ele entendeu que o PROINC é uma necessidade da Prefeitura, é uma via de mão dupla. Por quê? Porque eles também disponibilizam o trabalho, a força de trabalho deles, e a partir desse momento o Marquinhos falou, poxa, vamos dar uma nova roupagem nesse programa social. Por que isso? Porque até então o pessoal que estava vinculado, os beneficiários do PROINC, eles recebiam um salário mínimo, uma cesta básica, um vale-refeição e um vale-transporte. Ele falou, Beto, como você tem formação jurídica, tudo, dá uma pesquisada nisso, e tenta trazer alguma coisa nova para mim que gere direitos para esses trabalhadores. E daí houve um projeto de lei, apresentei para ele, e graças a Deus esse projeto ele foi aprovado no ano passado, em 17 de setembro, com algumas emendas. E hoje esse projeto ali, ele é referência para várias capitais do Brasil, porque você não é só um programa social, você efetivamente está qualificando o trabalhador e está incluindo ele para voos mais altos. Então quer dizer, né, Beto, é esse olhar humano que acontece de fato, né? Porque não adianta nada a gente oferecer, igual você estava falando das vagas que são oferecidas para diversos outros segmentos de pessoas que já passaram por situações, digamos, não muito positivas, mas que ainda assim tem uma esperança. Você vai lá, estende a mão para essa pessoa.
A Fundação faz esse papel sem intermediação de um modo geral. Sim. Esse olhar humanizado, esse olhar aí, você tem que ter em vários segmentos. E não adianta só você ter, né? A equipe toda. Não, é uma equipe toda. Vou dar um exemplo aqui. Se você inclui, você vai colocar um deficiente visual em uma determinada função, se simplesmente você colocar ele lá naquela determinada função e você não der condições para ele desempenhar o trabalho dele, um computador com uma acessibilidade, ou seja, enfim, daqui a pouco é uma frustração, não vai se sentir útil, então tem que ser uma inclusão verdadeira, porque senão nós não vamos atingir o nosso objetivo. Agora, aproveitando a presença de vocês dois, o Richard na TV atua com a parte de esporte, né, que é outra potência enorme de incluir, de não só levar entretenimento, mas de envolver uma comunidade. Você é um cara muito ligado a isso, foi jogador, hoje também atua muito no esporte amador. Esse senso de equipe que tem no esporte, seja às vezes numa pelada ou às vezes numa atividade profissional, se não for com união, as coisas não avançam e tem que ter um propósito envolvido naquilo ali, que no caso do esporte é ser campeão, é ser vencedor de uma situação. Levar isso para a política, por que é tão difícil? E o Marquinhos parece que tem conseguido, quer dizer, a equipe de secretários dele atua como um time, quer dizer, um atuando pelo outro, atuando com propósitos em comuns, tal, tudo. Na política, infelizmente, a gente não vê muito isso, né? E é onde deveria ter, né? Porque é onde muda a vida das pessoas. A gente está falando agora de transformação, de inclusão, de empregabilidade, de levar, às vezes, uma condição de infraestrutura para onde não se tem, e de acesso à saúde, educação e tudo mais. O Marquinhos, quase que a totalidade dos secretários dele foram chamados efetivamente por uma questão técnica. Então, existe muita questão política nessas, ou seja, aquelas chamadas negociações. E para vocês terem uma ideia, eu era de um partido que era oposicionista do Marquinhos. E simplesmente ele veio, na época que ele me fez o convite para assumir aqui essa atividade na FUNSAT, ele falou, não, eu quero pessoas técnicas, efetivamente técnicas, que vêm somar com a minha administração. E eu acho que isso aí também nós temos que buscar. Você veja bem, no meu caso ali, nós estamos lidando com seres humanos, com pessoas que a vaidade dela está lá embaixo, enfim, chega efetivamente de uma forma vulnerável ali para a gente, ou é uma pessoa que vai dar uma entrada num seguro-desemprego, que já perdeu o emprego, ou seja, ela tinha uma segurança, é uma pessoa que está desempregada há muito tempo, é uma pessoa que, conforme você falou, muitas vezes vai lá com passe de ônibus. Então as pessoas que têm que atender essa pessoa, ela tem que ter essa sensibilidade também, porque senão ali a cadeia ali ela não vai funcionar. Então nós temos que ter essa sensibilidade. Agora, aproveitando também, o Richard ele tem um programa aqui, né? A estrela do nosso principal programa, que é um mini documentário, o Reduto, que conta o começo da vida das pessoas. E muitas vezes quem está lá no mandato, ninguém imagina que essa pessoa também passou por dificuldades e tudo mais. Como a gente está falando da galera que vai lá na FUNSAT, procura um curso, procura uma oportunidade de emprego, pelo menos ver alguma atividade que ele tenha afinidade no mural. Porque se chegar lá no mural e não tiver aquilo que ele sabe fazer, já é meio caminho perdido, né? Você hoje está lá na FUNSAT, diretor adjunto, mas não nasceu diretor adjunto da FUNSAT, já esteve em outras situações. Você já passou por situação de vulnerabilidade na tua vida, que às vezes alguém indo lá, falando com a tua equipe, ou até falando com você, passa um filme na sua cabeça de falar, puxa vida, que situação difícil, vamos ver o que dá para fazer. Porque assim, também tem esse lado, né? Para ser humano também teve que passar por uma situação de transformação humana, de superação lá atrás e de viver flertar com o impossível, né? Danilo, eu já fui feirante, criava porco, vendia porco ali na antiga feira. Antigamente você podia vender carne em feira livre. Vendia ali onde era a feirona, atrás hoje é a Igreja Universal. Para mim tirar a minha faculdade, eu tive que montar um trailer na frente da UCDB para poder custear os meus estudos.
Isso era uma dificuldade muito grande. Então, a minha vida também não foi fácil. Mas independente dessa questão de você ter passado por isso, eu acho que é da minha natureza, eu acho que é da minha personalidade de atender, de escutar. Muitas vezes a gente tem que estar escutando a pessoa. E ela quer isso, ela quer um tratamento diferenciado. É um tratamento humanizado mesmo. Tratamento humanizado mesmo. E a minha equipe, eu oriento nesse sentido. Muitas vezes pode ser que em vários setores, todos os lugares, pode ocorrer alguma situação ou outra que não venha com da forma como eu venho procurando agir, mas a ideia é essa. A vida, quem passou várias dificuldades na vida sabe o que é uma palavra amiga, o que é uma oportunidade. Você precisa de uma oportunidade e tem certeza, muitas vezes a pessoa está precisando só disso, de uma oportunidadezinha para alçar voos altíssimos. E daí não ter limite, agora, né? Quer com dizer, certeza. O ser humano é bonito nisso, né, também, né? Às vezes, de uma determinada situação no ponto de partida, a coisa acontece e aí capítulos que nascem e deixam para trás toda uma história de dificuldade, e quem olha depois, a pessoa nem imagina, né, que aconteceu isso. Obrigado pela presença de vocês dois. Acho que vocês dois são dois vencedores, dois batalhadores, né? Espero que quem tenha ouvido o podcast tenha gostado, né? E aí, essa é uma novidade que a gente traz para 2020, né? O Na Pauta em podcast. Na Pauta foi um programa que foi muito bacana no final do ano passado com a entrevista, e agora trazendo também em podcast. Lembrando que tem os outros podcasts da casa, o Mundo Negro, o Efeito Surpresa, e o Reduto e tudo mais, e que a gente consiga formar um público e contar boas histórias. Legal. Aqui na TV Estado, no Jornal Estado de Mato Grosso do Sul. Um abraço. Vamos por aqui. Obrigado pela presença, Beto. Obrigado pela presença, Richard. Eu que agradeço, e sempre que for chamado, vai ser um prazer estar aqui com vocês aqui. Obrigado, gente. Obrigado, Beto. Valeu, Danilo. Até a próxima.